pessoal, boa noite. Este é mais um Domingão do Carlão. Esse Domingão do Carlão que tem feito o maior sucesso aí. A gente tem recebido personalidades do agro que vêm aqui contar um pouco da sua história. Eu sempre falo que vem aqui contar, além das pingas, contar também um pouco dos tombos que cada um levou ao longo da vida. E isso tem ajudado muito o nosso público e ajudado o agronegócio. Hoje eu tenho um convidado aqui que é simplesmente show de bola, da prateleira de cima, como o programa Fala Carlão costuma dizer. É o Paulo Herman, que é presidente da John Deere do Brasil, gaúcho lá de São Lourenço do Sul. Tudo bom, Paulo? Obrigado pela sua presença aqui, viu? Boa noite, Carlão. Obrigado pelo convite. Quando eu recebi da tua produção a ligação, até achei que não estava à altura aí dos entrevistados que você está trazendo. É uma honra grande para participar do teu programa. Ora, que é isso? Você é um homem da prateleira de cima. Eu quero começar do começo, viu? Como é que você nasceu em São Lourenço do Sul? Me fala um pouquinho como é que é essa história, porque me parece que você é de origem alemã. Me conta como é que foi a sua infância e me fala um pouquinho. Vamos falar do começo. É. Bom, é bom você fazer essa pergunta. Normalmente as pessoas acham que a gente já nasce pronto, né? Já está na prateleira de cima, né? Só vai pegando e bota a funcionar. E se a minha história pode servir de estímulo aos jovens, eu vou contá-la com todo carinho. Eu, na verdade, sou fruto da perseverança, da determinação, de sair de um sistema que era um sistema sem grande futuro, né? Eu sou o filho mais velho de três, do meu pai e da minha mãe, que eram pequenos agricultores com 5 hectares de terra, plantando fumo, plantando soja, milho, tirando leite, essas coisas da pequena propriedade, né? E eu olhava para aquilo ali e não conseguia me enxergar dentro daquele sistema. Eu via que não tinha crédito, não. Na verdade, o sistema de crédito dá crédito para quem não precisa, porque para quem precisa ele não tinha garantias para oferecer. O cara com 5 hectares não tem garantia nenhuma. Então, a gente não tinha crédito, não tinha como sair daquela situação. E aí eu resolvi sair de casa. Saí com 12 anos e fui para a cidade vizinha, que é Pelotas, e fui estudar num colégio agrícola interno, e aí nesse colégio fiquei 7 anos, fiz o curso técnico agrícola, e aí toda uma história, tu começa já a romper os vínculos, né? A família de origem alemã, com essa linha aí mais de agricultura de subsistência. Dali, quando eu terminei, bom, vamos fazer alguma coisa, né? Ou volto para a lavoura. E aí resolvi fazer o vestibular, Carlão, e o meu critério foi escolher o curso que tinha menos candidatos por vaga, né? Então, eu olhei assim, agronomia, na época, tinha 10 candidatos por vaga. Pô, não vou nessa, né? E tinha um curso novo, que tinha sido acabado, recém-lançado na Universidade Federal de Pelotas, que era Engenharia Agrícola, e era 2 para 1. Digo, tá aí que eu vou, né? E tive sorte, passei no curso, no vestibular, e chego em casa e conto para o pai, né? Olha, eu agora sou o novo universitário. Ele, parabéns e tal, só quero te dar uma notícia, né? Eu não vou poder continuar pagando teus estudos, porque eu tenho mais 2 filhos e eu tenho que fazer com que eles também evoluam, né? Pô, e agora, Carlão, né? Eu tinha acabado de passar um esforço enorme, né? E aí começa a coisa da perseverança, quer dizer, eu não poderia ter parado, isso aí, então não tem condições, vamos voltar para casa, né? O famoso FIES, que foi inventado agora, não existia crédito educativo, mas também era uma coisa que você tinha que trazer 1000 comprovantes, né? Até uma coisa chamada atestado de miserabilidade, é uma coisa horrível, né? Que eles exigiam da gente. Enfim, e aí eu comecei a buscar alternativas, e uma delas era jogar futebol. Então, eu era um amador aí melhorado, não era profissional, e jogava nos fins de
semana, ganhava um dinheirinho no fim de semana, e com esse eu fui levando. Até um dia que eu me machuco. Ô, Paulo, espera um pouquinho, vou fazer um parênteses aí, porque eu já fui também, eu sou técnico agrícola também, temos algumas coisas em comum aí, eu gostaria até de dividir isso, porque você falou que o meu pai mora até hoje no mesmo sítio de 5 hectares dele que ele tinha quando eu era pequeno, e eu fui estudar no colégio agrícola também, estudei no colégio agrícola, mas como eu era muito perna de pau, eu não podia jogar futebol para me sustentar. Então eu trabalhei no supermercado carregando compra e caixa, entregando compra na casa das pessoas. Só para a gente fazer um parêntese. Quer dizer que eu já descobri hoje que você foi craque de bola, então é isso? Não, eu era magro, né, alto, né? Então eu jogava na ponta direita, os caras chutavam a bola, corria que nem um louco atrás dela, então, mas era a maneira que eu tinha ali de ganhar na época. Eu me lembro, era R$ 50. O que dá isso aí? Talvez R$ 50 no dia de hoje equivalente. É muito dinheiro. Dá para viver a semana, aí na outra semana de novo, e assim fui levando. Aí num determinado dia, não tinha esse negócio de fazer aquecimento, entrei para jogar, me machuquei. E aí o que vamos fazer? E aí, vou dar aula, estava fazendo engenharia agrícola, né? Todo mundo ali, vou dar aula. E resolvi dar aula, né, em colégio matemática, né? E fui aí só conseguia vaga num município chamado Arroio Grande, que ficava a 90 quilômetros de Pelotas, saía 3 vezes por semana, estudava durante o dia em Pelotas, na universidade, saía às 7 da noite, chegava às 9 lá, dava aula até meia-noite e voltava 2 da manhã. Então, foi assim um período bem interessante. E aí culminou com o fato de que fui convidado para dar aula, e tudo isso durante a faculdade, né? E cálculo na cabeça, e os professores, aquelas coisas ali, tudo exigindo cada vez mais, e eu ali tendo que me virar. E aí fui dar aula num cursinho, Carlão, de matemática moderna, e eu sempre tive uma certa habilidade para me comunicar, né? Eu Até percebi. porque Se você não falasse isso, a gente quase não ia saber, viu, Paulo? Você é um cara que, assim, olha, jogador de futebol, professor, professor de faculdade, depois professor de cursinho. então esse é o ser humano, ele tem, na verdade, três fontes de poder, né? O poder da força dos músculos, que não foi o meu caso, né? Eu nunca tive, né? Sempre magro do jeito que eu sou. O poder do dinheiro, que não era o meu caso também, que eu era, né, como se diz, mais pobre que rato de igreja, e o poder do convencimento. Então, foi ali que eu investi, quer dizer, eu tinha que me virar, sobreviver no convencimento. E para dar aula de matemática, eles me botavam sempre nas 2 últimas aulas da noite, e aí é que foi o desafio, porque a turma já está cansada, todo mundo já, por definição, diz que não entende matemática, que a matemática é coisa para bruxo, e eu entrava às 10 da noite para dar as 2 últimas aulas. E qual foi a maneira de encontrar? Essa até é interessante compartilhar com o pessoal. Eu sempre procurei manter o pessoal vivo na aula, né? E a maneira de manter vivo é fazer a pessoa dar risada, é rir, sorrir. Então, a minha aula de matemática sempre foi muito leve. Eu falava coisas consistentes, sempre, a aula, o conteúdo, né? E largava uma brincadeira, sem nunca colocar um aluno em condição ridícula, né? Porque aí a turma fica contra você, mas você desanuvia o ambiente e a turma sai alegre 11h30 da noite para casa, sem dormir na aula, né? Aí a outra técnica foi, eu preciso, cursinho é uma coisa cruel, né? Porque se 5 alunos que estão assistindo a aula vão na secretaria e cancelam a matrícula, o próximo a ser cancelado é você, né? Não é? Não é? Então, como é que eu tenho que fazer um grande índice de aprovação? Então, eu comecei a estudar, Carlão, os vestibulares das universidades lá da região, né? Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre. E comecei a descobrir de que as perguntas eram mais ou menos sempre sobre os mesmos temas. Não a mesma pergunta, mas sempre o mesmo conteúdo.
porque a empresa que organizava as perguntas, que era contratada, o cara ali provavelmente achava que esta era uma pergunta relevante. Então, eu dava nas aulas ênfase naquelas perguntas, sempre com a expectativa de que fosse cair no vestibular. E a outra coisa, você sabe que tem três tipos de três situações. Você tem a pergunta barbadinha, você tem a pergunta mediana e tem a pega-ratão, né? Então, eu nunca entrava na pega-ratão, porque essa aí o cara vai ficar ali, fica nervoso, não vai resolver, já não resolve o resto. Então, pega-ratão fora. E concentrava nas perguntas que eram repetidas, a barbadinha e a média. E vou te dizer uma coisa, isso serve de lição aí, ou de exemplo para todo mundo que está me ouvindo. Gente, alto índice de aprovação, alto índice de aprovação. Porque o aluno saía da sala de aula achando que estava entendendo tudo. Né? E a autoconfiança é 50% de sucesso numa prova em que você tem que ter calma, né? Você tem todo mundo competindo contigo, os professores estão ali pressionando em cima do horário, você tem que ter calma. Essa foi a estratégia que usei, Carlão, para ter para sobreviver na universidade, né? Para ter um alto índice de aprovação e fazer muitos amigos, né? Até hoje eu chego às vezes no comércio, professor, como é que vai? Você lembra de mim, né? E essa coisa toda. Professor é uma profissão maravilhosa porque você faz amigos pro resto da vida. É um espetáculo, hein? Você, como professor, deve ter sido bárbaro, viu? Porque até hoje você dá aula nas nossas entrevistas e elas são. É por isso que as nossas entrevistas são sempre muito boas, viu, Paulo? Ô, Paulo, 20 e poucos anos você devia ter aí. Dessa história de professor de cursinho, daí como é que essa fase terminou? Como e daí você já virou um executivo ou você foi trabalhar? Você já foi funcionário público? Me fala como é que seguiu a sua carreira. Bom, aí, na verdade, terminei, me formei, fiz 40 anos de formado no ano passado, fizemos uma festa muito legal com a turma, e, bom, aí eu corro atrás do emprego, né? E a única coisa que me surgiu foi uma oportunidade para fazer um estágio na Fazenda Ipanema, que fica ali em Araçoiaba da Serra, entre Araçoiaba e Sorocaba. O Paulo, olha só como as coisas são. Eu tinha um grande amigo no colégio agrícola que morava na Fazenda Ipanema e eu fui na Fazenda Ipanema várias vezes. Eu conheço bem a Fazenda Ipanema. Aliás, eu moro aqui, Porangaba fica 40 quilômetros da Fazenda Ipanema. Então, de 80 a 85, eu trabalhei lá. Eu fui como estagiário, 90 dias depois eu fui efetivado, né? Aí, logo na sequência, mais 60 dias, aquela instituição chamava-se Centro Nacional de Engenharia Agrícola, tinha firmado um convênio com o governo alemão e precisava mandar um cara para lá para aprender, para fazer ensaios de máquinas e essas coisas todas. E aí o único cara que arranhava um pouco de alemão, porque aquele alemão que a gente aprende em casa é um alemão velho, ultrapassado, né? Ele não foi alimentado, né? Renovado. Mas eu arranhava fui para a Alemanha logo na sequência. E assim começa a minha carreira, ainda no serviço público, aquilo era um órgão do Ministério da Agricultura, conheço toda a estrutura do Ministério, frequento Brasília, mas sempre como um peixe pequeno lá, baixo clero, né? Pesquisador, trabalhador, né? Me virando nesse negócio. Conheço a turma de máquinas agrícolas, toda ela, porque as máquinas, para serem financiadas pelo Banco do Brasil na época, o banco exigia o certificado de ensaio da Fazenda Ipanema, do CENEA, que era o Centro Nacional. Lá tinha um curso de aviação agrícola, que você deve se lembrar. Então, era um centro fantástico, uma fazenda de 5.000 hectares, incrustada ali numa região riquíssima do estado de São Paulo, né? E ali eu moldei a minha carreira. Eu tive como chefe um professor, um ex-professor da Exalc, o professor Cobra, professor animal do Cobra, um homem à frente do seu tempo, um homem que já mexia com digitalização lá na década de 60. Ele fez mestrado, doutorado nos Estados Unidos exatamente nesse tema. Então, eu que vim lá do Sul, não tinha visto nada daquilo, eu tenho aquele banho, né, de início, meio e fim, de rigor científico, né, lidando com o homem
à frente do seu tempo, e foi muito legal. Acho que ali eu me firmei, eu firmei os meus conceitos, Carlão, do que de como as coisas têm que ser, estruturar as coisas, o que é tecnologia, o que é uma coisa fake, o que é apenas fumaça, o que tem real. Esse professor que ainda vive hoje, a quem eu tenho grande respeito e agradeço ele ter moldado a minha formação, que para o resto da vida eu acabei utilizando ela sempre em todos os momentos. Olha só que coincidência, mais uma coincidência. Você falou de 80 a 85, foi justamente quando eu fiz colégio agrícola, de 80 a 82, e foi essa época aí que eu frequentava lá a Fazenda Ipanema, de vez em quando ia lá nos finais de semana com esse meu amigo aí, muito, muito bacana, muito bacana. Bom, 85, nós estamos falando em 1985, pelas minhas contas aqui, o Paulo devia ter mais ou menos 30 anos por aí, eu estou fazendo umas contas aqui, mais ou menos, deve ser mais ou menos isso, né, Paulo? Eu nasci em 54, então era 30 anos, 29 anos, 30 anos. E aí aconteceu uma coisa interessante. Eu, como entrei como estagiário, fui subindo e por circunstâncias da vida, acabei como vice-diretor da escola, daquela instituição, do Seneia, e aí muda o governo. Entra é, quem ganha a eleição é o mineiro lá que faleceu, como é que é o nome? Tancredo Neves, né? Tancredo Neves, aí ele faleceu, e aí o Zé Sarney assumiu no lugar dele, e aí veio uma revolução total. O MDB fazia muitos anos estava fora do poder, e aí começaram a ocupar todos os cargos, e aquilo era um cargo federal. Eu era um menino ali que não tinha, nunca me envolvi com política, e foi sumariamente demitido. Então, esse aí foi o meu primeiro tapete que me puxaram, né? O mundo desapareceu, eu estava ali, eu precisava trabalhar, eu não tinha, não sabia fazer outra coisa que nem isso, nunca me envolvi em política, achei que aquilo estava imune, e de repente a gente vê que esse país ainda tem problemas de continuidade. Todo o trabalho que foi feito, o investimento que foi feito, aquilo foi interrompido da noite para o dia, e nunca mais o Senéia se endireitou. Acabou, virou agora Floresta Nacional de Ipanema, vários poceiros acabaram invadindo as terras da fazenda, acabou o curso de aviação agrícola, acabou toda a parte de ensaios de máquina. Então, é lamentável aquilo que foi feito, um desmonte na época, e depois foi continuado, na época do Collor continuou esse desmonte, um desserviço, né, num país pobre que tinha tudo, e recebemos muito dinheiro do governo alemão naquela ocasião, que também se retirou da parceria, e aí eu fui, o que eu vou fazer agora? Tudo demitido, voltar para o Rio Grande, eu já estava longe do Rio Grande, e aí eu recebi um convite para trabalhar na CBT, a nossa saudosa CBT de São Carlos. O Alberto Labadessa, que era, na época, o diretor superintendente, Fernando Herling Martins, e com essa turma ali eu trabalhei quase 5 anos, né? Foi um período muito bom também. A empresa ainda estava tentando encontrar um caminho, não era mais aquela empresa da década de 70, mas nós lançamos produto, nós corrigimos muitos produtos, fortalecemos a rede, foi um trabalho legal. Eu vi o outro lado do balcão, porque até então eu era um cientista, eu era um pesquisador, funcionário público. E aí eu vou para o outro lado do balcão e descubro um mundo tão apaixonante quanto o anterior da onde eu vim. Esse negócio do mundo apaixonante, a impressão que dá é o seguinte, é que quando eu mudei, eu te falei que a gente fez, a gente está em home office desde 2012, e eu nessa mudança, quando eu mudei para cá em 2012, eu falei, não, mas agora eu vou viver mais tranquilo, que vou ter tempo para ver minhas vacas, eu vou ficar um cara menos estressado e tal. Aí eu descobri o seguinte, que o estresse ou a calma, tudo isso, ele não está onde você mora, na verdade. O estresse não está em São Paulo, a calma também não está, ela está dentro de você, dentro
dentro da sua alma, vamos dizer assim, dentro do seu coração. É um pouco isso, quer dizer, você consegue descobrir que você tem uma paixão sendo cientista, mas pode também ter a mesma paixão sendo uma pessoa da área comercial. Eu nunca fui comercial, eu sempre fui pesquisador, engenheiro agrícola. Aí eu entrei na escola do professor Cobra, ele me ensinou como é que faz a pesquisa, início, meio e fim, né? Introdução, material e métodos, o processo em si, conclusões, né? Aquela coisa, bam, 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 né? Uhum. E depois eu vou para um outro ambiente, que já é um ambiente que não tem esse rigor científico, mas você tem clientes altamente demandantes. Eu acho que toda vez que você abraça uma causa Uhum. e começa a estudar e se aperfeiçoar, não tem como não se apaixonar. Eu acho que sempre essa foi uma característica minha. Tudo que eu fiz, Carlão, eu fiz com afinco, com amor, eu fiz com vontade de dar certo. E isso tem o feedback que você recebe é muito forte, o outro lado percebe muito claro, né? Quando eu falava, por exemplo, de um trator, né? Eu falava com aquela emoção, eu batia no pneu, assim, este pneu aqui é o pneu que faz a coisa acontecer, é a melhor engrenagem. E aí fazia aquela volta na máquina, olha só aqui com um botão aqui, um parafuso, eu abro todo o capô do trator. Então, as pessoas, elas conseguem ver que você está falando uma coisa que você está sentindo, você não está recitando especificação, você não está lendo um manual, você está explicando, porque você já usou, porque já viu, né? Então, sempre foi muito crível esse lado da minha comunicação. E sempre fiz a comunicação, Carlão, desde o tempo do cursinho que eu acabei de falar, sempre simplificando. Né? Você não tem que complicar. Hoje eu às vezes tenho discussões com os nossos pessoal da John Deere, quando eles começam com aquela coisa mirabolante de IoT, de inteligência artificial. Gente, vamos simplificar. Isso aqui vem para ajudar as pessoas, para tirar deles a tarefa repetitiva. Deixa a máquina fazer. Vamos falar mais do milagre e menos do santo. O santo não importa. Né? Quando trocamos o carburador, né, o Tiá saiu platinado pela ignição eletrônica, ninguém fez propaganda da ignição eletrônica. Eu só queria saber que aquilo funcionou melhor que antes. Pelo menos não precisava cuidar quando lavava o motor. Lembra aquela caixinha de fósforo que a gente raspava lá o platinado para poder sair a faísca? Então, às vezes, os nossos jovenzinhos, eles se preocupam tanto com o santo e esquecem de falar do milagre. E esse é meu enfoque sempre é simplificar, né? Essa agricultura, essa digitalização, gente, isso é uma maneira nova de trabalhar. Isso todo mundo pode fazer. Vamos fazer de maneira simples. Se você não conseguiu, chama o seu filho. Se não conseguiu, chama o neto. Alguém vai saber fazer, né? Como você falou. Né? Chama o neto. Né? Não precisa chamar universitário, chama neto. Né? Com Resolve o certeza. problema. Com certeza. Essa turma assim, ó, não pode. Tem que ter menos de 10 anos para resolver a maior parte dos nossos problemas aqui em casa, viu? Ô, Chama Paulo, neto. vamos seguir adiante um pouquinho aí. Depois da CBT, como é que foi a história aí? Nós estamos já na década de 90, né? Já chegamos em 90 aí, né? Aí eu tive uma experiência interessante, porque a Massey sempre foi líder de mercado e estava passando por uma reorganização, e eu então recebo o convite para trabalhar na Massey Ferguson. Pô, aquilo foi uma coisa, a CBT era uma coisa maravilhosa, São Carlos, aquela região, morava lá, tudo bonitinho, mas a Massey sempre foi uma coisa quase que inatingível, né? E eu me lembro que eu fui entrevistado agora ele acabou de se aposentar, o Valdez Sanches, o diretor comercial mais jovem da Massey no mundo. E eu fui num sábado de manhã para São Paulo, lá no condomínio São Luís, lá no final ali da Juscelino, e fui fazer uma entrevista com ele. Aí eu subo no escritório, era o 7º andar, né, um prédio novo, bonito, aqueles carpetes no chão, planta, mesa tudo novinha.
e aí ele me entrevista, e eu saio de lá e fico pensando assim, pô, e os caras ainda vão me pagar, porque num lugar como esse, Carlão, a gente tem que pagar para trabalhar, né? Se ele me pedisse, ó, Paulo, vai te custar R$ 1.000 por mês para trabalhar aqui, capaz até eu tivesse aceitado, né? Então foi um outro mundo. Eu entrei num mundo mais assim do glamour, uma empresa grande, líder de mercado, conhecida nos 4 cantos do mundo, né? E aí tive um período maravilhoso de 10 anos acompanhando a transformação da empresa, mudança da marca. Aí lançamos o trator Maxion, foi um trabalho muito importante, orientado por um especialista americano chamado Al Risk, como manejar marcas. Então, foi muito legal, foi um período fantástico. E aí aconteceu uma coisa interessante que eu quero compartilhar com os mais jovens que estarão assistindo esse programa, né? Você tem que sempre zelar pela respeitabilidade da tua pessoa, da tua entidade. Nós somos uma empresa, nós, pessoas, somos uma empresa. E essa empresa jamais pode ser desrespeitada, né? E, num determinado momento, eu estava sendo cogitado para ir trabalhar na Alemanha, numa empresa que eles tinham acabado de adquirir, estava me preparando já, todas as minhas coisas, quando, então, eu recebo a informação de que não vai mais, eu não iria mais, e, além de não ir mais, eles diminuíram a minha área. Eu tinha 2 diretorias, eles separaram, me fizeram e me ofereceram uma diretoria, e eu achei que aquilo tinha sido um desrespeito à minha profissão, à minha carreira, e eu pedi demissão na hora, né? Hoje eu vejo que aquilo foi um ato de coragem e até de irresponsabilidade, Carlão, porque eu precisava trabalhar, eu não tinha pé de meia para fazer isso. Mas eu achei que aquilo foi uma afronta à minha história, né? Aí eles me pediram para permanecer mais algum tempo e eu trabalhei 6 meses de missionário, né? 6 meses, trabalhei como se tivesse começado a trabalhar. Em momento algum eu saí procurando emprego, em momento algum falei mal da companhia, até hoje eu não falo mal, eu só estou fazendo aqui como o programa teu está propondo, que tipo de situação você viveu e que tipo de reação você teve, né? Eu sempre tratei muito de proteger a minha carreira, o meu trabalho, né? Críticas é uma coisa, você tem que estar sempre aberto a receber, mas nunca pode ser desrespeitado, porque o desrespeito ele acontece uma vez só. Se você deixou se você permitiu que isso aconteça, depois então não tem mais volta e você vira uma pessoa sem credibilidade. E aí eu saí da empresa e foi muito interessante. Naquele momento, a John Deere estava começando não, estava concluindo. Olha só como a vida, eu acho que aquilo que tu falou do Marcelo Prado, né? A vida ela te fecha uma porta e abre outras. E naquele momento a John Deere estava fechando a conclusão, concluindo a compra da SLC. E a SLC, como todo mundo sabe, é uma empresa que tinha toda uma tradição em colheita, em colheitadeiras ou colhedoras. E eu vinha de tratores. E o pessoal dos Estados Unidos falou para o Eduardo Logeman, que era o presidente da empresa na época, da SLC, assim, Eduardo, veja no mercado alguém que entenda de tratores, que a gente pudesse contratar para dar um balanço entre a tua turma, que é boa de colheitadeiras, e alguém que lidere a área de tratores. Então, caí como uma luva dentro do processo, não fiquei um dia parado, né? Eu não fiquei um dia parado e agora já faz 20 anos que eu estou na John Deere. Comecei como gerente de projetos numa salinha sem janela, usando uma mesa que era usada para botar o café e o lanche dos visitantes quando vinham. Enfim, que eu tinha que botar lá quando tinha visita, e quando a visita ia embora, eu pegava a mesa de novo. E hoje eu estou nessa posição que eu nunca esperei que pudesse um dia atingir, feliz da vida, e fazendo a minha carreira ser impulsionada pela empresa e a empresa também sendo impulsionada pela minha experiência. Ô Paulo, estou vendo aqui
você passou por uma série de, vamos dizer assim, os anos 90. Eu gosto de falar assim, uma série de transformações. Eu acho que assim, a gente saiu da utilização do telex, passou pelo fax, viu os celulares, aí surgiu a internet, a lenha. Como é que essa transformação tecnológica ela serviu aí de aprendizado e de base, né, para essa sua fase, digamos, foi uma fase aí Massey Ferguson da sua vida aí nesses anos 90, né? É legal essa tua pergunta. Sabe, eu me defino, assim, dentro dessa proposta que tu tem no programa, como se nessas raças de cães aí, eu me considero um vira-lata, né? E, e o vira-lata não morre de fome, o Uhum, vira-lata não é atropelado na rua. Você nunca viu um vira-lata atropelado, né? é São os verdade. de madame, esses de madame com olho grosso ali, esses que são atropelados, né? Então, o vira-lata não fica doente. Então, eu sempre sobrevivi, desde a época que eu tive que sair de casa, que quando com 12 anos, depois vem a história da universidade, aí depois você vai jogar bola, depois vai ser professor, e depois não sei o quê. Eu sempre me adaptei muito. Então, eu vivi a era do Telex, a secretária mais qualificada podia passar aquelas fichinhas lá, aquela fitinha cheia de buraquinho lá. Depois vem fax, e foi a minha grande descoberta. Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, para a Alemanha depois, e aquilo, durante o dia, anotava, e de noite chegava na portaria do hotel, pedia para eles lá passar o fax para a secretária lá no Brasil, então datilografar aquilo e ficar como memória da reunião. Então foram períodos assim interessantes. A minha primeira viagem internacional foram 3 semanas, né? Estados Unidos, não, foi a Europa, foi Alemanha, Itália, Inglaterra. Hoje, olhando assim, 3 semanas no exterior é impossível, né? Eu não consigo mais admitir uma coisa dessa. Depois de tudo isso vem o e-mail, né? Acaba com as mensagens, cartas, né? A gente fazia cartas, então pegava, dobrava o envelope na a folha e escrevia, então passava, despachava para, enfim, então, mas eu sempre me adaptei muito bem. Eu acho que o ser humano ele é um ser. Eu acho que sempre a gente está falando muito isso e dá para se associar um pouco à minha maneira de ser. A gente sempre diz assim: agora não é mais o grande que vai dominar o pequeno, né? É o mais rápido que vai dominar o mais lento, né? Pode ser um rápido pequeno dominando um lento grande. E eu acho que agora, mais do que nunca, é quem se adapta às novas situações mais rapidamente. Não é nem uma questão de ser grande ou pequeno, é uma questão de atitude, Carlão, que vai determinar quem realmente vai sair na frente e os que vão tirar proveito da oportunidade. Eu sempre digo, ainda nessa linha que tu está falando, se a gente for num manicômio aí, e aí num dia em que os caras lá, os loucos lá, tiverem um pouco mais tranquilo, e aí pergunta para os caras assim, qual é o louco que tem aqui que queimou dinheiro? E que por ter queimado dinheiro está aqui. Aí ninguém vai dizer, não, não tem nenhum. Aí tem algum louco que rasgou dinheiro aqui dentro? Não, não tem. Então, se o louco, né, o cara que não bate bem da cabeça, nunca rasgou um dinheiro e nunca queimou um dinheiro, e o dinheiro desaparece de algumas mãos, é porque ele vai parar em outras mãos. Né? Essa é a definição muito simples de oportunidade, né, que vai migrando, e as famílias, tem famílias quatrocentonas que desapareceram, nem o nome, nem o sobrenome sobrou. E os novos ricos, ou os novos que aproveitaram as oportunidades, estão emergindo que nem o vírus corona aí por tudo que é lado. Né? Pois é. Eu sempre digo, Paulo, eu sempre falo o seguinte: eu tenho 30 anos de estrada aí no agronegócio, a Public tem 30 anos, e eu sempre digo o seguinte: a gente só tem 30 anos porque, na verdade, a gente talvez não fez a mesma coisa 2 ou 3 dias, né? Depois a gente mudou, porque o cliente pede outra coisa e a gente vai mudando e vai mudando e vai mudando e vai mudando, e por isso que a gente vai ficando por aí, né?
A John Deere é uma empresa centenária, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? De como é estar numa empresa centenária, mas que eu acho que assim, eu já vi alguns filmes da John Deere e vejo vocês com a digitalização, são coisas que a gente se encanta. Eu falo assim, é um negócio que assim, pô, eu queria trabalhar nessa empresa, assim, entendeu? Eu gostaria de fazer parte desse jogo aí. É isso. Como é que você já estava encantado com os tapetes da Massey Ferguson? Como é que é chegar na John Deere aí, como você falou, uma salinha, como é que é hoje? Me conta isso. Essa é muito interessante. Eu tenho muitos amigos na massa e concessionários, clientes, colegas. Eu sempre deixei a porta aberta por onde eu saí, né? E agora a John Deere foi uma coisa que eu nunca esperei. Você vê que é pela minha carreira, eu nunca olhei a cor da marca. Eu sempre olhei quem pode me pagar o meu salário em troca da minha entrega. E quando eu chego, eu tenho esse convite para ir para a John Deere, também não imaginava que a empresa tivesse essa proposta de vir para o Brasil seriamente, né? E não oportunisticamente. Então, nesses 20 anos, eu vi a empresa ir de uma participação de mercado de 5%, sei lá, 8%, para hoje 35% do mercado. Praticamente todos os produtos que nós vendemos e produzimos no Brasil, nós somos líderes de mercado. Construímos uma rede extremamente poderosa e isso eu me orgulho muito disso aí. Mas é interessante, quero compartilhar uma outra história, porque nada disso deve subir a tua cabeça, né? A gente tem que manter os pés no chão. Tanto que a John Deere tem um lema que diz que é olhos no horizonte e pés no chão, né? E quando então eu fui convidado para ser o presidente da empresa, aquilo foi uma loucura. Eu nunca imaginei que as presidente, tendo no cartão de visita presidente, no primeiro momento até nem conseguia pronunciar a palavra, né? Afinal de contas, vem lá do meio do interior do Rio Grande, lá um gurizinho de pequeno coloninho ali, presidente da empresa. E eu vou visito a minha mãe. Minha mãe ainda está viva, ela fez 94 anos agora. E disse: Como é que ela mãe, chama? Ilza, dona Dona Ilza. Ilza. Olha só, dona Ilza, onde é que seu filho É. chegou, hein? Mas olha, Carlão, ali um outro que ela me deu no queixo. Eu chego em casa e falo: mãe, né? Eu agora sou o presidente da John Deere, que enchi o peito, né? Presidente da John Deere no Brasil. E ela se vira para mim e diz assim: e tu precisava disso? Né? Então, Que, aquela empáfia toda, que viu? show, hein? Aquilo foi um alfinete num balãozinho daquele de festa, pá, né? Ou seja, você não precisa nada disso, isso aí é uma coisa passageira, não deixa subir a tua cabeça, vai ser menos tempo para a família, menos tempo para mim, enfim, quer dizer, o raciocínio dela foi muito assim, não vai mudar a tua vida, tu é o que tu é, esse cargo é um cargo passageiro, né? Então isso aí também me ajudou muito no início a não superdimensionar as coisas são, eu estou presidente da empresa, não sou o presidente da empresa, e todo mundo tem prazo de validade, uma hora dessa vai chegar a minha hora de partir, outros assumirão, outros continuarão. Mas a empresa que você colocou é muito interessante, né? E aí, mais uma mensagem para os jovens que estão me ouvindo aqui. Eu acho que a gente sempre tem que escolher uma empresa que tenha a cara da mãe. A John Deere tem a cara da minha mãe, né? Ou poderia ter a cara da tua mãe, Carlão. Né? O que é cara da mãe? A mãe ensina todos os valores, né? A mãe não diz, vai lá, meu filho, e pega o lanche do vizinho, do teu coleguinha, come o lanche dele, tu não precisa levar hoje, né? A mãe não, a mãe sempre, o que é teu, o que não é teu, pertence a alguém, né? O que é teu e o que não é teu pertence a alguém. Nós temos que voltar a essas coisas básicas, né? Nós temos muito aquela história de que encontrei, né? Não roubei, né? Encontrei, eu não roubei, posso ficar. Não, encontrei, não roubei, pertence a alguém, tem que devolver. É tão simples isso aí. E a John Deere é assim, ela tem fortes valores, né?
nós temos um cuidado muito grande no dia a dia com os clientes, concessionários, funcionários. A ética para nós temos um programa agressivo de crescimento, mas não a qualquer custo. E se é para ganhar um negócio com propina ou corrompendo alguém, eu prefiro não ganhar. Então, essa é o primeiro, um grande valor da empresa. O segundo grande valor da empresa e ela só tem 4, é a questão da inovação. É isso que tu falou há pouco, né? A empresa sempre se inova, renova na questão da tecnologia, ela sempre está procurando estar à frente, ela está sempre buscando oferecer para os clientes uma opção melhor, uma oportunidade de ter um produto mais eficiente, de reduzir custos. Isso também perpetua uma empresa, né? A outra coisa é o comprometimento, quer dizer, os valores, né? Eu faço negócios com o meu cliente. Se o cliente tem algum problema num determinado momento, de clima, não sei o quê, vamos lá ver o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para ajudar. Afinal, a agricultura é uma atividade cíclica, né? E ela não vai terminar porque não choveu um determinado ano. Vamos lá, ano que vem vai chover de novo e vamos recuperar e a gente vai. Então, isso trouxe a empresa até aqui e fez dela a empresa líder no mundo. E hoje o Brasil é o segundo mercado da John Deere, só superado pelos Estados Unidos no mundo. O segundo mercado mais importante, Carlão. Isso é um orgulho muito grande. Eu tive a oportunidade de pegar essa empresa do zero, né, após a aquisição, e nesses 20 anos transformá-la também, não só como líder no Brasil, mas o Brasil para a John Deere como o segundo mercado mais importante no mundo. E agora vem o desafio dela, só para concluir o meu raciocínio, que ela agora precisa pegar essa pandemia, esse soco que todo mundo recebeu no queixo, né, que chacoalhou lá o cérebro de todo mundo, e se reinventar, né? Ela precisa se acelerar a digitalização, ela precisa ser relevante. O grande desafio hoje de todos nós é sermos relevantes no que a gente faz. Porque o dia que tu perderes relevância, Carlão, na tua família, ou com teus amigos, ou na tua empresa, você acabou. Nós precisamos todos os dias conquistar os nossos clientes, mostrando que nós somos relevantes para eles. Então, esse é o grande momento que a gente está vivendo e que é apaixonante, tanto quanto lá atrás, quando a gente começou do nada. Pois é, muito incrível essa história. E eu tinha quando eu estava no colégio agrícola, saindo do colégio, eu tinha um sonho. Eu queria trabalhar na IBM. Eu não sei porquê, mas eu achava bonito trabalhar na IBM. E depois acabei trabalhando no Bradesco. E hoje tenho ótimos amigos e uma ótima relação com o pessoal do Bradesco. E vejo que o que nos move é sonho, né, Paulo? Eu acho que esse é o ponto. Sonho de fazer as coisas bem feito. Você entrou numa empresa que estava começando e acho que tinha um sonho e esse sonho virou um sonho grande. A gente tem que... Qual é o desafio? E eu sempre acho que a palavra sonho ela é igual desafio, ou seja, ela tem um sinônimo, né? O sonho, ele é uma coisa que acontece todo dia. E aí eu te pergunto, né? Daqui, você chegou a presidente da empresa. Quais são os desafios daqui para frente? E uma coisa que eu queria resgatar, a primeira vez que eu te vi, eu te conheci, eu era diretor da BMRA e a gente fez uma reunião lá na sede da John Deere em Indaiatuba. E eu me lembro que naquela época estava se falando muito em integração, começando a falar. E eu sempre achava aquilo meio assim, né? Falei, integração lavoura-pecuária era sempre uma coisa que eu falava assim, gente, será que dá para fazer todas essas coisas ao mesmo tempo? Será que... Eu era meio cético. Mas a partir daquela reunião, e eu me lembro que você fez uma apresentação bárbara e simples e extremamente... Uma apresentação de um slide que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Era falando da importância da fotossíntese, como que a fotossíntese faz toda a diferença na nossa agricultura. Eu nunca mais me esqueço daquela palestra. E aí eu queria, então, pegar, já que você chega a presidente dessa empresa, eu queria que você me falasse qual foi o ano, e agora a gente introduzisse esse desafio novo, que é esse desafio de ter mais uma safra num país que já tem uma agricultura tão forte,
eu queria que a gente começasse a falar um pouco. O sonho não para, né, Paulo? Eu tenho isso aí, né? Eu faço as coisas com muita paixão. Eu fui convidado para assumir a presidência da empresa em 2012, então está fazendo agora, indo para o 8º ano, né? E essa posição equivale a você tem ali um canhão na mão, né? Uma empresa como a John Deere, e você é o presidente da empresa, são milhares de funcionários, milhares de concessionários, né? Então você tem um canhão na mão. E você pode direcionar o canhão para matar um tico-tico, né, um passarinho pequeno, ou você pode para uma coisa grande. Eu sempre achei que a empresa tem, além da missão dela, de sobrevivência, de vender, até uma missão com o futuro. Né? Se ela optou pelo Brasil, não é para vir aqui fabricar e vender, mas ela tem que se engajar nas causas do Brasil, ela tem que viver o Brasil, ela tem que sofrer com o Brasil. Essa, no bom sentido. E uma das coisas que me preocupou na ocasião era essa efemeridade da nossa agricultura, né? Nós éramos muito vulneráveis, como a gente viu agora, no ano passado, retrasado, essas campanhas globais aí contra o agro brasileiro. Então, na medida em que você vai crescendo e vai se tornando relevante, você vai levando pancada. E como nós vamos tornar essa agricultura mais resiliente, né? E aí tive contato com a Embrapa, eu sempre acompanhei a história da Embrapa muito de perto, eu vibro com essa empresa, né? E eu descobri a integração lavoura, pecuária, floresta. Eu disse, está aqui a bandeira que a John Deere vai abraçar, né? Essa é uma bandeira interessante. Ela tem um aspecto de melhorar a resiliência do nosso produtor, do nosso agricultor. Ou seja, ele passa a ter várias safras, né? Eu sempre brinco, é uma pistola de 3, 4 canos, né? Porque ele tem a soja, o milho, o boi, o eucalipto, a palhada, né? Então, se o cartucho está úmido de um cano, ele ainda tem outro, e isso reduz o risco, né? Dá mais blinda o agricultor dessas intempéries que ele está submetido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era essa questão da sustentabilidade. Quer dizer, estava na cara de que, à medida que você tem esses milhões de hectares ainda para abrir, para produzir, isso ia ameaçar um monte de gente que vive de subsídios, né, que é ineficiente, e que vai vir uma campanha grande. E aí o ILPF é uma solução em que você pode produzir muito mais sem cortar uma árvore, sem abrir 1 hectare mais, só aumentando a eficiência de uso do ativo atual que você já tem. Essa foi a segunda grande motivação minha. E aí, nesse período, foi muito interessante, porque por meios dias de campo, criamos uma associação e nós saímos de pouca área para 15 milhões de hectares hoje já integrados no Brasil. Então, este é um grande sonho que ainda não está concluído, porque agora nós estamos trabalhando, criando uma certificação para as propriedades sustentáveis. Né? Nós temos na associação uma empresa chamada Septis, que ela é especializada em certificar organizações, e estão montando um protocolo, né, de certificação das propriedades. Então, todos os aspectos sociais, ambientais, econômicos, né, de governança, isso gera um score, e esse score, então, depois nós vamos usar, Carlão, gerando uma certificação que pode ser agregada ao produto, ou seja, esse produto ele é produzido, né, ele provém de uma propriedade certificada, logo ele tem um valor agregado, nós vamos ter que também trabalhar na questão da agregação de valor, né? E também ela serve para, por exemplo, instituições financeiras que vão financiar o Carlão, que tem uma propriedade sustentável, eu posso trabalhar com spread menor. Afinal, você é mais resiliente a crises, você tem um sistema cujo risco de crédito é menor. Então, ele só tem ganha-ganha. É um sistema muito interessante. Esse é o grande meu. Primeiro foi para viabilizar a John Deere, trazer tecnologia de ponta, nunca esquecendo que quando eu comecei a trabalhar, a gente dizia que as máquinas no Brasil estavam 30, 40 anos defasadas do primeiro mundo.
o que não servia mais para eles, eles mandavam para a gente, entendeu? Isso não é mais realidade. Hoje nós lançamos coisas aqui, a John Deere tem vários produtos que lançou antes aqui do que nos Estados Unidos. Então, nós, em 40 anos, mudamos esse quadro. Hoje eu tenho tecnologia no estado da arte, fazendo que os agricultores brasileiros sejam competitivos com os americanos em igualdade de condições. Não é a máquina que vai deixá-los para trás. Então, esse é um primeiro grande sonho realizado. Né? Tem muita coisa ainda que eu quero fazer, mas esse é um primeiro. E o outro é o ILPF, que nesse momento está se mostrando a grande saída para o Brasil produzir mais. E ainda nós temos dentro do ILPF, no Centro-Oeste, Carlão, nós temos aí 90 dias em que nada acontece. Né? De julho em diante até outubro, né? Ainda nós temos terra vazia, esperando a chuva para voltar a produzir. Se nós botarmos irrigação nesse período, eu poderia tirar aí uma safra de feijão. Então, essa é a história que tu falou há pouco da fotossíntese. A agricultura é fotossíntese, pura e simplesmente, né? E que é o sol agindo sobre o metabolismo das plantas. Então, se você tem água e você tem sol, né? Você bota o nutriente e estamos feitos. Tá? E isso nenhum país no mundo tem, e por isso que isso é apaixonante. E os jovens, porque tem um outro aspecto agora também, você pega, por exemplo, a integração, falando bem simples, pelo manejo de emissões de carbono e tal, e retenção, ela enterra, em média, 5 toneladas de carbono equivalente por hectare ano. 5 toneladas. Não deixamos ir para o ar. Ele fica ali enterrado como matéria orgânica dentro dos solos, que é onde ele tem a função. O carbono tem que estar dentro do solo, não no ar. No ar ele é ruim, dentro do solo ele é bom. Né? No mercado internacional, Carlão, 1 tonelada de carbono equivalente custa até $40. Então, se eu enterro no ELPF até 5 toneladas, eu tenho ali um potencial de receita de $200 por hectare ano. Isso precisa ser monetizado. Então, esse é um outro trabalho que nós estamos envolvidos, que eu quero monetizar isso. É muito bonito falar de ambiental, preservação, sustentabilidade, mas, como diz o italiano, e dopo? E depois? Né? E dopo? Né? Quem me paga isso? Né? Vou fazer tudo isso tirando do meu caixa, só porque tem que proteger a natureza. Vamos fazer as duas coisas, proteger a natureza e também faturar com isso. Ô Paulo, eu me lembro bem, lá no meados de março, você me mandou um convite, eu estava com a agenda enrolada e não sei o quê, e a gente falou assim, não, ajeitamos tal, e vamos participar de um dia de campo lá em Goiás, que ia acontecer acho que dia 19 de março. E o tema era justamente esse assunto, né, Paulo? Como é que esse assunto, não tivemos o dia de campo por conta da pandemia, enfim, de lá para cá nós estamos aqui dentro de casa, mas como é que esse assunto caminha, esse assunto da monetização, esse assunto do ILPF nesse estágio mais avançado? Olha, esse é um assunto em que nós temos que pegar o dinheiro dos ricos, né? Desses países que metem o dedo no nariz da gente, né? E sem nenhuma razão. Esse assunto vai se resolver, porque eles precisam reconhecer isso aí, vai ter uma pressão global muito grande sobre eles também. Então, o que nós estamos fazendo é indo por etapas. A primeira etapa, Carlão, é nós definirmos o protocolo de certificação de fazendas sustentáveis. Né? Nós temos que ter protocolos, não basta fazer um dia de campo e aí dizer que nós somos sustentáveis. Eu tenho que ter protocolos e que possa, de tempos em tempos, acompanhar, reavaliar e rastreabilidade, né? Nós temos que voltar, assim, sai uma tonelada de soja da fazenda Santa Brígida, eu tenho que ir lá, botar o celular em cima do QR Code, eu tenho que saber de que lavoura saiu, produtividade, que produtos aplicados, como é que foi, que mecanização foi, etc, etc, etc. E agregar valor em cima disso aí. E isso está caminhando, isso é uma jornada, isso não é fácil de fazer. A primeira etapa foi conscientizar os produtores de que isso era importante, eles já estão nessa linha, tanto é que temos 15 milhões de hectares já integrados, e agora vem a consolidação de todo esse processo. Estou muito, muito satisfeito,
está andando. Nós vamos ter linhas de crédito com taxas especiais. As agências, e tem grandes agências internacionais que estão dispostas até a botar bilhões de dólares aí para financiar a expansão do ILPF. Né? Eu tenho certeza que nós vamos captar muito dinheiro para fazer essa expansão, né? E monetização dos serviços ambientais, que é uma próxima etapa que vem para agregar valor. O agricultor vai ter uma atividade cada vez mais rentável, eu não tenho dúvida disso, desde que ele entenda quais são as regras do jogo internacional. As regras do jogo internacional não são resolvidas em Brasília, como nós sempre resolvemos. Elas são resolvidas dentro de um outro contexto, e o contexto não é nem europeu. Nós estamos dando muita bola para o europeu. Nós temos que olhar para a Ásia. 65% da classe média mundial, Carlão, em 2030 estará na Ásia. Gente com dinheiro e com fome, porque ali não tem aptidão para agricultura. Como diz o próprio Marcos Jank, que viveu naquela região. Ali não tem aptidão, mas ali tem fome e tem dinheiro, que é tudo que a gente precisa. Dinheiro e fome, para vender para esses caras. Ô, Paulo, você sempre fala o seguinte, hoje as máquinas, né, e as máquinas da John Deere são um exemplo disso, né, elas têm mais tecnologia embarcada nas máquinas do que tinha a Apollo 11 lá, que foi para a Lua e tal. E eu, essa semana, vi uma palestra de um professor, Robert Syke, americano, falando o seguinte, que a agricultura, ela já é e será infinitamente sustentável. Ele usou exatamente esse termo, infinitamente sustentável, porque a gente entra numa era onde as aplicações de defensivos e tudo isso vai ser feito por máquinas que estão enxergando milimetricamente o problema daquele lote, daquele talhão. Então, parece que tem uma revolução dentro de uma revolução, uma disrupção dentro da disrupção. É isso mesmo, Paulo? Isso é exatamente isso aí, Carlão. Eu acho que até está pecando um pouco por comunicar menos do que deveria. Ainda o público urbano não identificou. Tanto que quando a gente quer falar a respeito de um cidadão truculento, a gente fala, o cara é um trator, ele passa por cima de tudo, né? Então, ainda nós temos essa vinculação com truculência, né? Quando hoje dirigir um trator de 300 cavalos, ele é mais simples, mais fácil, mais confortável do que qualquer automóvel que nós temos. Não tem nenhum automóvel importado que tenha tanta tecnologia quanto um trator agrícola hoje que nós estamos usando no Brasil. Então, tem um certo desconhecimento nessa questão, né? Eu acho muito claramente, eu vou dividir as coisas em duas etapas aqui. A primeira etapa começou há mais de 10 anos atrás, quando, com o fim da Guerra Fria, começou a sobrar satélite voando na nossa cabeça, que eram usados para fins militares e passaram a ser oferecidos para fins civis. E aí começou uma onda de GPS, né? Todo mundo tinha seu GPS, todo mundo andava fim de semana com GPS ali, né? Aquela coisa toda. E nós também, nas máquinas, fizemos a mesma coisa, né? E foi evoluindo. Hoje corrigimos GPS e tal, e hoje nós temos precisão de 2 centímetros. Eu sei onde a máquina está, com 2 centímetros de precisão, independente de enxergá-la. Esse é o primeiro grande passo. Depois, as empresas e nós lançamos um sistema de conexão com as máquinas chamado JD-Link, que agora eu não quero mais só saber onde a máquina está, mas eu quero falar com ela. Eu quero mandar informação, eu quero regular essa máquina, eu quero receber a informação dela. Mas para essa JD-Link funcionar, eu preciso de conectividade. E aí é o grande desafio que o Brasil tem, eu acho que pós-pandemia isso vai pegar para valer, né? A conectividade. Aí nós criamos um acordo com uma empresa chamada Trópico para construir as nossas redes de conectividade, já que as telecoms não estavam focadas para o rural, né? A telefonia rural, os sinais rurais. Então, tudo isso foi andando, onde a máquina está, o que ela está fazendo, comunicar com ela e tal. E nós construímos, agora, nesses últimos 15 meses, 30 centros, né, que
você falou na NASA, na Apollo 11, são centros como esses que a NASA tem. Ou seja, em cada concessionário eu tenho um centro onde eu monitoro as máquinas no campo, 24 horas por 7 dias por semana. Então, hoje eu posso mandar informação, eu recebo alertas da máquina, antes da máquina quebrar, ela já mandou um alerta, posso mandar um mecânico na frente. Então, esta é a realidade hoje da mecanização. Algumas empresas mais avançadas, outras um pouco mais atrás, todas vão fazer a mesma coisa. Tudo bem. Agora entra no que você acabou de falar. A nova etapa que já estamos trabalhando, que é a questão da inteligência artificial, né, combinada com o computer vision e o machine learning. Essas três coisas vêm junto agora. O que é isso aí? Né? É agora a máquina tomando decisões sozinha. Então, por exemplo, o computer vision são o quê? São os olhos da máquina, são os sensores que substituem o olhar humano e elas identificam na lavoura onde tem a praguejada, onde tem mais infestação, onde tem menos infestação, onde tem que fazer mais isso e mais aquilo. Então, o computer vision. Né? O machine learning quer dizer o seguinte, a máquina vai e passa, por exemplo, no algodão, nós fazemos mais de 30 pulverizações durante o ciclo da cultura. Então, o que é o machine learning? A máquina, o pulverizador passa uma vez, passa duas, na terceira ele começa já a juntar a informação da primeira e da segunda. Na quarta, daqui a pouco, ele começa a tomar as decisões sem que nenhum algoritmo teve que ser desenhado. Né? Então, esse é o supra-sumo da coisa. Nós estamos indo nesse momento. Em 3 anos, no máximo, tudo isso vai estar operacional e ninguém nem vai estar sabendo que isso está acontecendo. Né? Porque o operador, eu quero manter ele ainda dentro da máquina, é importante por uma questão de segurança, é importante a gente manter os empregos, né? Mas eu não quero que ele fique assoberbado de coisas, que ele fique estressado fazendo operações repetitivas. Isso deixa a máquina fazer. Então, essa é a digitalização do agro que está em grande movimento no Brasil. Eu fiquei impressionado realmente com essa, até para quem está no agronegócio, eu acho que direto esse tipo de coisa ainda tem soado como uma grande disrupção que a gente está vivendo, na verdade, né? Esse momento não é um sonho, né? Ele está acontecendo nesse momento, né, Paulo? Ele está acontecendo e, de novo, lembra lá no início da nossa conversa, né? A pandemia, ela traz a disrupção. O que é a disrupção? É um soco no queixo, né? Porque aí mexe com todos os nossos arquivos mentais, né? Chacoalha tudo e a gente, então, começa a reorganizar dentro de uma nova lógica. Isso é disrupção. E a segunda, ela acelera. Ela acelera. Então, as empresas nós, por exemplo, em 60 dias, colocamos uma plataforma digital no ar, que é conectar todos os clientes com os concessionários, com a John Deere. Então, 60 dias. Em outros tempos, eu ia levar 3 anos para fazer isso aí. Então, eu acho que esses são os benefícios desse momento difícil que a gente está vivendo. Ô Paulo, nós estamos caminhando aqui para encerrar nosso papo. Como eu sempre falo assim, conversar com você sempre falta tempo, né? Porque é muito boa sempre a nossa conversa. E essa história dessa disrupção toda, né? Eu acho que vale a gente pegar aqui uma reflexão, né? O que nós aprendemos, né? O que você aprendeu aí nesses 60 e poucos dias de quarentena, as empresas que vão sobreviver da mesma forma que as pessoas que vão ter mais, vamos dizer assim, que vão sair melhores, que tipo de característica que a gente pode enxergar tanto nas empresas quanto nas pessoas? Isso ainda está sendo elaborado, né? As primeiras evidências mostram que nós vamos ter menos aglomerados, né? Então, aquela história de trazer todo mundo para trabalhar no mesmo lugar, né? Nós ali em Dayatuba temos no nosso escritório central, quase 700 pessoas trabalhando, fila para entrar de manhã, falta de lugar para estacionar o carro,
restaurante que precisa ser ampliado, e toda essa infraestrutura de ter esse aglomerado de 700 pessoas todos os dias indo na minha direção, acho que isso aí vai mudar definitivamente. Nós vamos precisar muito menos espaço, vamos trabalhar muito mais com o trabalho remoto, mas um trabalho remoto eficiente, não esse trabalho remoto de sexta-feira e segunda-feira, né? É um trabalho de segunda a sexta-feira, de maneira profissional, em casa, sem interrupção familiar, do cachorro pulando na volta das pessoas, né? Sentado na sala, atirado no sofá, nada disso. Tem que sentar, uma cadeira decente, levantar cedo, fazer a barba, no caso dos homens, né? E ir para trabalhar. Então, isso vem para ficar. É interessante que tem empresas já, essas empresas aí de .com, Facebook, Google, já estão dando férias, férias não, já estenderam o trabalho remoto até o final de 21. Uhum. Quer dizer, isso é um indicativo de que eles já chegaram à conclusão que não precisa ter esse aglomerado de pessoas, né? E eu acho que nós vamos, na John Deere, andar na mesma direção. Eu acho que não vou ter mais 700 pessoas trabalhando no mesmo lugar, Carlão. Eu acho que dá para trabalhar de casa, com menos estresse, com menos fretados, né? E toda essa estrutura que tu tem que armar. Isso, para mim, veio para ficar. A outra coisa que eu acho que vai ser uma grande pressão que vai ter social é com relação à conectividade, né? Uhum. Ou a gente faz, ou a gente faz, né? Uhum. E aí eu espero que as nossas empresas que estão no Brasil atual façam, e se não fizerem, certamente vai ter espaço aí para grupos internacionais virem e fazer a conexão, porque está caindo de maduro, né? Que com esse agro que nós temos aí, que gera aí superávit anuais aí de 90, 100 bilhões de dólares, que tem um grupo profissional para trabalhar isso, eu não vejo por que não investir nesse campo. Então, esse é um campo que vai andar bastante. E aí eu quero aproveitar, Carlão, como sempre faço, quando a gente chega na idade em que eu estou, a gente sempre se preocupa muito com as futuras gerações, né? A continuidade. E eu sempre tenho falado, você acompanha isso muito bem, de que está na hora de trazer os jovens de volta. Uhum. Né? Nós já temos aí um benefício, né? Pegando, por exemplo, o agricultor, a idade média do agricultor americano é 58 anos. Idade média do agricultor brasileiro, 45. 13 anos é muita coisa, né? E aí começa o problema. Ninguém nos Estados Unidos ele está querendo voltar para a terra. Então, a grande preocupação americana é o envelhecimento do produtor sem uma sucessão. E no Brasil, nós estamos vendo o que eu chamo de êxodo rural reverso. Nós estamos vendo já uma migração e eu quero acelerar. Eu espero que a pandemia acelere o retorno, né? Como subproduto da pandemia, mais jovens voltando. No Centro-Oeste, ali, especificamente Mato Grosso, Mato Piba, Carlão, a idade média já cai para 36 anos. Este povo de 36 anos, em média, para ter uma média de 36, tu tem um monte de gente de 20 e pouco, né? Uhum. É gente que já nasce dentro dessa lógica digital. Então, o Brasil vai sair cantando pneu com esse perfil renovado, juvenil, que nós temos no agro brasileiro, com essa tecnologia toda que está aportada. Então, a conectividade, meu amigo, vai ser o nome do jogo a partir no D1 do término da pandemia. Querido, show de bola. Essa prosa aqui, a gente conversar com você é uma maravilha, sempre muito bom, aprendo uma barbaridade sempre. Pena que a gente está chegando no final já. Ô Paulo, a gente já falou de segunda a sexta, eu queria para acabar essa história saber o seguinte, como é que é o Paulo aí de sábado e domingo? O que você tem feito? Quais são seus hábitos o que você tem de hobby? Você trabalha 24 horas por dia, 7 por 7. Como é que é o Paulo quando não está pensando na John Deere nem em ILPF? Bom, o Paulo é um cara comum, normal, como eu falei, é um cara que veio do nada, se fez, perseverante, determinado. Eu, quando fui convidado para essa posição atual, eu fui ingênuo na época, numa visita do
do nosso antigo CEO, que se aposentou esse ano. Eu disse: eu quero lhe agradecer por o senhor ter convidado um latino para tocar a operação no Brasil, na região, né? Porque é a primeira vez que um brasileiro tinha sido convidado para essa posição. E ele respondeu na lata, né? Eu não convidei latino, eu convidei você. Mas por quê? Porque eu quero combinar aqui a disciplina alemã com a paixão latina, né? Esse negócio de disciplina alemã sozinho não funciona no Brasil, né? E a paixão latina também, isso é bagunça, não vai funcionar. Eu quero combinar as duas coisas. Eu acho que o Paulo é isso. O Paulo é essa coisa estruturada, aquele pensamento início, meio e fim, que foi forjado pelo professor Cobra, né? Um professor titular da Exalc, da USP, né? Um homem à frente do seu tempo, com essa disciplina que eu trago de berço e com essa coisa do leve. Eu acho que a gente tem que ser leve. O mundo, a vida é muito curta para a gente ficar se atormentando. Então, eu procuro. Mas eu não tenho hobby, eu não sou um cara interessante para. Eu sou um cara normal, Carlão, com todos os defeitos que eu tenho. Eu tenho um terceiro sonho para encerrar, além dessa questão do agro, do ILPF sustentável, é a saúde, né? Como te falei, nasci num vilarejo que, há 90 anos atrás, construiu ali uma unidade de saúde, um pequeno um sanatório, onde as pessoas que tinham tuberculose, que eram no interior, iam se curar para ficar afastado, não contaminar as outras. Depois foi evoluindo e virou um hospital. E esse hospital foi crescendo na década de 90, ele praticamente quebrou, porque aí entrou o SUS, ficou difícil de administrar. E um dia, eu visitando a minha mãe, uma pessoa me parou na estrada e disse: Paulo, tu não quer doar 2 latas de tinta para a gente pintar o hospital? E das 2 latas de tinta, eu estou agora já há mais de 10 anos ali e rejuvenescemos toda a estrutura. E esse é o único hospital rural em funcionamento no Brasil, todo ele moderno, equipado, com sala de cirurgia por vídeo, com raio-x de imagem, protocolo eletrônico, tudo novo, onde eu quero fazer telemedicina, né? E a telemedicina, Carlão, no seguinte sentido: nenhum médico de renome quer sair do eixo Rio-São Paulo para ir se enfiar numa grota no interior de São Lourenço. Então, nós precisamos levar essa medicina de qualidade para esses rincões, e com conectividade. Eu posso ter um grande medalhão de um sírio-libanês ali, dando assessoria para o meu médico local lá no interior de São Lourenço do Sul. Tá? Então, essa é a lógica, essa é uma coisa, tá, já estou praticamente pronto com essa parte. A outra é a questão do idoso, né? O Brasil é um país que cuida mal das suas pessoas. Eu acho que também esse é um aspecto que eu espero que a gente consiga, depois da pandemia, sair com a saúde um pouco melhorada, porque tem investimentos que estão sendo feitos meio atabalhoados, mas no final nunca a saúde viu tanto dinheiro como nesse período aí. Eu espero que a gente administrar bem, vai sobrar coisa boa para ser usada posteriormente. Mas eu quero criar um centro de referência do idoso. A nossa população está envelhecendo, a idade média do brasileiro está aumentando cada vez mais. Nós já estamos agora entre 70, acho que por volta de 75, 74 anos de idade, e isso vai subir, né? Isso vai subir, e eu quero ali fazer um centro de estudo do idoso, com fisioterapia, estudar todas essas doenças que acometem os idosos, Alzheimer, Parkinson, enfim, ali eu acho que tenho condições de fazer. Então, esse é o meu sonho, e aí vai ser onde eu vou dedicar o resto da minha vida. Eu vi o Rubiquinho falando, o Henrique Prata, na minha proporção, pequenininho, diante da grandeza que esses homens, aonde eles chegaram, eu quero fazer uma coisa semelhante,
cuidando do idoso. Eu não tenho competência para mexer com câncer, mas eu posso cuidar do idoso, posso dar uma velhice digna para eles, principalmente esses idosos que trabalharam muito na lavoura, carregando peso, saco de 60 quilos de batata nas costas e por aí vai. Então é isso aí, esse é o meu grande sonho, e o resto eu sou um realizer montado, não tem nada de especial. Maravilha. Ô, Paulo, show de bola. Eu tenho certeza que a dona Ilza vai falar que você precisa fazer isso, viu? Ela deve ter muito orgulho de você, viu, Paulo? Parabéns, viu? Orgulhoso, Ela tem quantos anos, você falou? 94, 94. Né? 94 anos, É. olha só que maravilha, que lindeza, viu? Dona Ilza, ela com certeza tem muito orgulho, com toda a razão, do filho que ela tem, viu? Parabéns, viu? É isso aí. Ela é uma pessoa, eu tenho muito dela, ela é muito objetiva, né? Ela tem uma veia comercial interessante, né? Eu sempre digo, se essas pessoas tivessem tido oportunidade de se instruírem, elas teriam sido grandes médicos, grandes profissionais, né? E por isso que, Carlão, eu olho sempre muito para trás, para a minha carreira, de onde eu saí, é humanamente quase que impossível de alguém imaginar uma pessoa que não teve um patrocínio, não teve nenhum político, ninguém que te ajudou, como é que você transita por todas essas, foi demitido, saiu, pegou, apostou, enfim, e por isso que quando eu recebo na John Deere visitas de alunos dessas escolas carentes, que ficam às vezes nesses bairros desassistidos, eu sempre falo para eles o seguinte, aqui pode estar o futuro presidente da John Deere, porque a questão não está no dinheiro, não é porque você é pobre, você é menos importante, você é menos capaz. É tudo uma questão da tábua, da mão. Quem é que vai te dar a mão? Quem é que vai te dar a tábua? Quem é que vai te mostrar o caminho? Né? E por isso que a gente tem que apostar muito nos jovens, e não é o jovem da classe média alta, é aquele jovem desassistido. Ali pode estar o melhor presidente do país, né, que só precisa de uma oportunidade para sair daquela situação em que ele se encontra. Ô Paulo, show de bola, viu? Se a gente começar a falar aqui, nós falar mais uma hora aqui, nós já estamos falando há 1 hora e 20 minutos aqui. Eu queria te agradecer imensamente, falar para mim que é, para mim, um orgulho. A minha mãe, infelizmente, ela foi embora há 3 anos atrás, mas a minha mãe tinha muito orgulho do meu trabalho também, e é uma pessoa formidável, e eu tenho certeza que ela, onde ela estiver, ela está achando o máximo essa entrevista e vai estar falando assim, gente, como meu filho acertou a mão, como colocaram pessoas boas no caminho dele e são por conta de pessoas como você no meu caminho que a gente tem, graças a Deus, uma audiência hoje aí tem mais de 30 mil seguidores aí nas redes sociais e a gente está fazendo, tem a oportunidade de mostrar uma prosa tão boa como essa. Muito obrigado, viu, Paulo? Muito obrigado, Carlão, pela oportunidade. Eu também tenho uma empatia enorme por ti. E hoje eu descubro que você é técnico agrícola, que você também saiu de casa, filho de pequeno agricultor, né? Que você visitou o lugar onde eu trabalhei durante 5 anos da minha vida. Então, isso reforça ainda mais essa simpatia, empatia, relação e respeito que eu tenho por você. Sucesso na tua caminhada. Obrigado, querido. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está nos assistindo aqui pelo canal do Boi até essa hora, já é madrugada de domingo, de segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, lá no Facebook. Acompanhe e se inscreve no nosso canal lá no YouTube. Deixa lá seu comentário. Espalhe essa conversa para todos os seus amigos. E, mais uma vez, eu queria agradecer ao Brasil inteiro pela audiência neste Domingão do Carlão. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Paulo Herman, presidente da John Deere no Brasil, que falou conosco. Show de bola, conversa ótima. Esse Domingão do Carlão vai ficando por aqui e a gente volta com certeza no próximo domingo. Um forte abraço a todos vocês.